Nós temos a honra de receber nos nossos estúdios a Stella Weck, astróloga, especialista no Feng Shui e Feng Shui. Vai explicar para a gente o que é o Feng Shui, mais conhecido popularmente como Feng Shui. Então, uma boa noite, Stella. Muito prazer recebê-la aqui, honrados em recebê-la no nosso estúdio. Qual que é a relação com a cidade, com Cotia? A senhora sempre foi daqui de Cotia, veio. Pode entrar já nessa história, dizendo como que chegou nesse caminho, né, que a senhora seguiu, para hoje estar transmitindo essa maravilha, ajudando tantas pessoas, né? Então, a gente queria saber um pouquinho qual a história da senhora com a cidade, que Cotia é um celeiro de gente boa. É incrível como a gente encontra pessoas boas em Cotia. E a senhora não é diferente. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, pessoal, eu cumprimentei só a Márcia, o Paulo e o Fagner, mas a todos que estão nos assistindo, uma boa noite. E espero que o programa seja bastante esclarecedor sobre esse assunto que tem dominado, né? Muitas pessoas têm esse interesse. Como que as nossas casas podem melhorar as nossas vidas? Respondendo ao Alain, eu vim para cá em 92 e foi um sonho, porque eu tinha ido para a Itália em 1975 e eu amei aquelas cidadezinhas com toda aquela natureza em volta. Então, eu morava em São Paulo e eu não me sentia muito adaptada, né? Foi um sonho mesmo. E aí, desde 92, né, viemos para cá e realmente eu amo muito. Eu moro em Caucaia e toda essa região, né, é uma coisa maravilhosa e, como diz também o Alain, pessoas maravilhosas. A gente fica fã, né, do lugar. Eu sempre digo que o meu lugar é aqui. O Feng Shui não poderia ajudar também na política? Eu até fiz o Baguá no Brasil. Olha. Eu apliquei o Baguá no Brasil. Inclusive, eu tenho um livro com um download grátis, No Céu do Hemisfério Sul, Brasil, um Novo Começo. Eu escrevi esse livro, publiquei em 2006, já voltada para essas necessidades de um país tão maravilhoso, né, tão rico natural e tão mal administrado na maioria das vezes, né? Pode ter uma exceção aqui ou outra, mas falta muito amor pelo Brasil, né? Um país abençoado e que necessita mesmo dessa nossa atenção maior. E quando eu apliquei o Baguá, porque ele tem uma geometria sagrada, né? Um octógono, eu não sei se vocês... Isso que eu ia falar. Né? Explica para a gente o que é o Baguá. Então, o Baguá tá bem aqui? Nessa aqui? Essa daqui? Essa aqui mesmo, né? Isso. Então, o Baguá é um mapa da harmonia entre a natureza, aqui na Terra, e o céu. Então, quando você aplica o Baguá de acordo com o método solar, que é uma criação minha, escrevi um livro sobre isso, você vai percebendo que cada hora do dia traz uma energia característica. Ele traz uma vitamina para uma área da nossa vida. E a filosofia oriental chinesa nos ensina a captar essa energia, e a vitalidade é realmente outra quando você se conecta e ativa a sua bússola interior. Então, o mapa do Brasil, voltando na questão, ele tem uma forma bastante irregular. Então, quando você aplica o Baguá, espera um pouquinho, que eu acho que eu tenho até ele aqui. Mapa do Brasil. Está aqui, ó. Será que dá para ver aqui, ó? Dá para captar aí, Anderson? Está pegando bem? Olha, o centro é aqui, e todas essas áreas a gente percebe que tem uma área faltante enorme na área de amigos e viagens e proteção espiritual. Aí você vai falar, mas como é que nós vamos mexer com isso? Tem as curas. Por exemplo, plantar determinado tipo de planta, ter consciência dessa falta, que é uma das coisas que mais vão funcionar. Você tem consciência
dessa falta e você procura suprir através das curas ambientais. É uma terapia vibracional. Então, a mente também tem um grande poder, que é a consciência daquilo que não está equilibrado. Show. Estela, desculpa a minha ignorância, eu não manjo nada de Feng Shui. Eu tinha a ideia de que Feng Shui era aquele lance dos móveis, o modelo que você deixa, onde você deixa a cama. Tem essa relação também? Mas é exatamente isso. É que é micro e macro. Certo. Então, na sua casa, você deseja o quê? Como que essas boas energias estão dentro da sua casa? Como que você direciona? Posição de móveis. Por exemplo, móveis que atravancam certos locais, eles estão o quê? Desequilibrando. É uma teoria de equilíbrio, né? Então, são várias técnicas, cores, por exemplo, elementos que você usa no piso, no tipo de tecido. Tem até o pessoal, tipo de roupa, cor das roupas, tipo de cabelo, tudo influencia, nós somos influenciados por tudo isso. Então, quanto mais você conhece, mais você tem liberdade. E se as pessoas usam de uma forma supersticiosa, está muito longe da ideia original que está descrita no livro I Ching, né? A ideia original é mais energia positiva, mais saúde, mais capacidade de discernimento. Dá um exemplo para a gente, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, às vezes, pode ser um sofá, uma cômoda que ela está numa quina da casa, que a pessoa não faça uma circulação natural, ele já pode estar atrapalhando aquela pessoa em alguma área da vida dela? Com certeza, porque quando você aplica esse baguá que eu mostrei para você, você vai pegar a planta da sua casa, achar o centro e colocar esse baguazinho que eu mostrei para você, quer dizer, esse aqui é um grande, né? Mas o pequeno para você poder colocar na sua planta, e você vai descobrir em que área que está esse sofá. Puxa, está na área de relacionamentos. Então, você vai lá, redireciona, reposiciona esse sofá, procura trazer para esse ponto, por exemplo, a área de relacionamentos, ela é regida pelo elemento terra. Então, desde a cor do amarelo, que é a areia, até todos os tons de terra, até o tijolo, representa o elemento terra. Ou, se você não quiser pintar a parede ali, você pode pôr um quadro que tenha a ver com essa energia dos relacionamentos. Então, por exemplo, duas belas flores. A pessoa olha aquilo e fala, puxa, que bonito, aquilo vem dentro da pessoa, e ela sabe que é ali que ela está ativando a energia dos relacionamentos. E ela começa a perceber, inclusive eu vim conversando com a Hanna, que está fazendo o curso, o quanto que isso vai trazendo para a nossa vida uma percepção nova. Aliás, eu queria dar um ponto aqui. Nós estamos vivendo uma época, isso do ponto de vista astrológico, que a gente fica conhecendo com mais convicção, né? Com mais dados. Nós estamos entrando na era de Aquário, e há 2000 anos atrás, era de Peixes, então tivemos a vinda de Jesus. E agora nós estamos finalizando a era de Peixes, então tem uma renovação espiritual imensa, chegando cada vez mais forte. Acredito que nos próximos anos, 10 mais ou menos, isso vai estar muito diferente, vai estar muito mais claro para nós, essa renovação, mas, ao mesmo tempo, não é só na espiritualidade. Existe uma renovação de todas as coisas, nesse momento. Então, quanto mais nós nos organizarmos e utilizarmos de teorias, por exemplo, de filosofias, né, e técnicas que tragam esse equilíbrio, mais nós estamos ajudando, não a nossa vida só, mas a vida do planeta, do lugar onde a gente mora, né? Porque você citou Cotia.
Você imagina todos aplicando o Baguá e colocando no lado norte, que é o sucesso, alguma coisa relativa ao elemento fogo. E, por exemplo, a frase, eu sou reconhecido pelo trabalho que eu exerço na minha vida. Todo mundo com a mesma energia, né? O leste, a saúde. Eu tenho excelente saúde, né? Eu desenvolvo relações harmoniosas com a minha família. Então, você imagina todas as mentes focadas no Sol, né? Na energia que o Sol traz. Mas, ao mesmo tempo, ela está também desenvolvendo a sua evolução pessoal. É micro e macro. Então, assim na Terra como no céu, né? O que tem no céu? O Sol que nasce no leste, tem o seu apogeu no meio-dia e desce no oeste. Atrás, nós vamos ter o quê? Os ventos sul, né? Polo sul. Não tem o Sol direto. Um local que você deve proteger na sua casa. Os lados, principalmente nós que moramos numa região fria, né? Esses ventos podem trazer muitas alergias, resfriados. Quartos de criança, de idosos, principalmente. Muito cuidado com aquele vento da madrugada que entra por uma janela sul, sudeste ou sudoeste. É simples. Evita muito resfriado na vida, tenho certeza, além de coisas, às vezes, até mais, né, pode até evoluir para uma coisa mais grave. Então, nós vamos percebendo que nós somos habitantes do planeta Terra, que não tem luz própria, que a luz vem do Sol. Então, isso, para nós, toma uma importância, o Sol como uma criatura que mais se assemelha ao Criador, porque ele traz a luz. Muda muito a sua visão, sabe? É antidepressivo, inclusive. Tem uma ligação espiritual, o Feng Shui. Ele é técnica. Então, eu sou cristã. Sim. E foi através dos meus estudos espirituais. Eu sou cristã, mas amo todas as filosofias, conheço e amo budismo e tantas outras. Apenas a afinidade foi com o Cristo, né? Então, ele me nutriu, claro, exatamente, que é com ele que eu caminho. E, quando eu iniciei o Feng Shui, Lao Tse, eu fiquei apaixonada, porque uma das minhas maiores dificuldades, eu sempre fui aquela boazinha, sabe aquela menina boazinha, que não sabe se impor, né? Porque a personalidade é importante, né? O equilíbrio. Então, esse ama ao teu próximo como a ti mesmo, comigo não funcionava, eu amava mais o outro. Então, é claro que sempre ficava uma carência. E, com o Lao Tse, eu fui aprender o segundo mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque, conforme você vai equilibrando os ambientes na sua casa, vem um discernimento, vem uma bússola, sabe, ativa, sua bússola interior, e você conhece qual que é o limite, né? Uns egoístas precisam aprender a ser mais generosos. Outros, muito generosos demais, precisam aprender os limites. Aprender a falar não, né? Aprender a dizer não. Eu só aprendi com o Feng Shui. Realmente aquilo é uma ferramenta de autoconhecimento inestimável. E aí eu associei a astrologia também, né? Porque o meu mapa é meio complicado. E eu tinha muitas contradições, né? E uma vez, eu nunca acreditei, porque na minha época, eu nasci em 54, o pessoal tinha muita resistência com a astrologia, né? Porque também era praticada aquela astrologia não tão profunda e tal. Mas um dia eu assisti uma entrevista, isso foi em 95, do Oscar Quiroga, e o homem realmente conhece, né? E eu falei, puxa vida, esse eu gostaria de ouvir a leitura de um mapa. E, depois de alguns anos, eu consegui. E fui fazer a leitura do meu mapa. Quando ele viu o mapa, realmente, eu tenho muitas coisas para equilibrar, né? E
Ele me disse várias coisas que eu falei, como é que ele sabe tudo isso? Da onde que vêm essas informações? E aí eu fui estudar astrologia. Me encantei também. Muito importante associar esses conhecimentos, né? O ascendente, a lua, tudo influencia, né? Tudo influencia. Eu até quero dar aquele toque que cuidado com a desinformação astrológica. Cada ser humano é único. Ele tem o Sol em determinado signo, mas qual é o ascendente dele? Onde está a Lua? A Vênus, Marte, né? Todos os planetas que realmente vão dar o seu toque, quais são os aspectos? Aí eu fui ver a astrologia chinesa, que sem esse... Que ano que você nasceu? Porque a astrologia chinesa é anual, né? Então, que ano que você nasceu? Quais as características desse signo chinês junto com o seu ocidental? É maravilhoso. Aí, que número que você é? Teu número de destino. Soma toda a tua data de nascimento, vai dar um dígito. Isso já seria o tarô, né? Que número que você é? Que é um arquétipo, né? Você está, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples dessa questão do arquétipo. A pessoa soma dia, mês, ano e soma 3. Ela tem como destino, como missão, divulgar conhecimentos. Ela tem que se comunicar. Nem que seja pintando quadros, ou sendo uma professora, ou sendo um comunicador, não é? Ela vem com esse dom. E, às vezes, a pessoa não sabe isso, e ela fala, eu vou me recolher, eu vou ficar um tempo só em casa, e ela não percebe que a vitalidade dela foi embora junto com essa decisão. Não é? É tão simples. Qual é o teu número de destinos? Quer dizer, qual a maior realização para você? Né? E na astrologia, no mapa astral, a gente tem Nodo Norte, importantíssimo para conhecer qual que o que mais te realiza na vida. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade, tantas coisas. Não é? Ali você percebe o foco. Que, se você não realizar aquilo, é como se você não tivesse cumprido aquilo que você veio fazer. E aí tem outros dados, como a Lilith, que é a lua negra, onde que vai ter o maior desafio, onde vão surgir mais armadilhas. Então, Lilith é isso? É a lua negra, né? A lua negra. Então, o Quiron, né? Muitas pessoas vêm com o Quiron em touro, que significa baixa autoestima. Essa pessoa precisa se conhecer, se dar valor, aprender a se amar, né? Sempre em equilíbrio, claro, porque os problemas que a gente vê hoje, todo mundo é narcisista, todo mundo é... Não é bem assim, nós temos fases na vida. E você taxar as pessoas, a caridade vai embora, né? Uma coisa é você ter consciência que você está lidando com uma pessoa que ainda não aprendeu a amar. Você precisa se proteger. Outra coisa é você ficar com medo, né? Não se expandir como pessoa por causa de taxar as pessoas. Ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então, com bastante cuidado, esses termos que estão sendo tão divulgados, e é um julgamento, né? O que fazer nesse momento? Eu acho que isso é também muito importante. Olha, Alain, aí tem uma questão espiritual. O ser humano, ele vem para evoluir. A carne é um instrumento, a casa é um instrumento para que a alma dele desperte. E essa alma, ela é eterna. Então, nós estamos vivendo um momento complexo. Em todas as vezes que você lê, você vê, poucos serão os escolhidos. Eu diria que poucos se escolhem. O julgamento é pessoal. Porque, se você quiser estar dentro dessa energia, você tem que dar o seu melhor, né? Inclusive, alguns conceitos da Cabala eu acho muito interessantes,
porque nós viemos para ser felizes, sabe? Então, essa questão de dores e outras coisas, eu vejo mais como fase, porque eu completei 69 anos, então já passei algumas décadas e já observei. Às vezes, eu me sinto, por exemplo, hoje melhor do que 5 anos atrás. Por quê? Um trânsito planetário um pouco mais difícil que eu vivi, então essa minha consciência do trânsito me ajudou. Passou, e você renova, né? Então, nunca devemos aceitar o sofrimento. Eu acho que se uma pessoa está tendo problemas físicos, não é normal, sabe? Eu acho que o Feng Shui ajuda muito, porque quando você harmoniza bem a sua casa, eu vejo porque eu sinto isso. Eu chego na minha casa, que está super harmonizada, são 20 anos, né? E a casa de ferreiro lá, o espeto não é de pau. Então, lá faz valer o trem. Faz. A sensação que eu tenho, porque eu consegui colocar as energias nos pontos, né? Iluminações corretas. Uma coisa muito importante é conhecer aquilo que me dá mais energia. Eu gosto muito de mandalas. Então, eu coloco nos pontos que eu sei que devem, né? Conforme a cor, conforme a área que eu estou ativando. Eu me sinto, é quase que, vamos supor, é um spa energético. Um passe. É um passe. Perfeito. É um passe. Queria que você falasse também sobre esse método solar que você desenvolveu, né, dentro do Feng Shui. É um modelo de Feng Shui diferente? É uma referência? Explica para a gente um pouco sobre. Olha, o método solar foi um achado mesmo, porque eu iniciei. Existe a escola do chapéu negro, que é a que mais tem abertura e sucesso, né, entre nós. E eu comecei por essa escola. Então, você pega a planta da sua casa e você direciona sempre o baguá com a área do trabalho junto com a porta de entrada. E, conforme eu fui conhecendo mais, aí alguns amigos, eu tenho um amigo que é físico, ele falou, Estela, isso não funciona, a porta da entrada, mas em que lado? Está no leste, está no oeste, essa porta? Né? E aí eu fui me aprofundar, encontrei no I Ching, nesse livro escrito pelo Richard Willman, que tem um prefácio maravilhoso do Jung. Uau! Uau! Psicanálise é tudo, né? Tudo, você precisa juntar, sabe? Falando de arquétipos, né? Então, esse foi um trabalho que eu amei fazer. Foi juntar a psicanálise junguiana, principalmente, com a astrologia humanista e o Feng Shui como essa técnica de harmonização de energias. Entende? Então, quando eu percebi que o baguá que estava sendo usado aqui era o do hemisfério norte, falei, não é possível. Por que o hemisfério sul é tão esquecido? Por que as coisas vêm lá de cima e não se faz? Quantos anos o Natal com neve aqui? Nós não temos neve aqui, não é? Ultimamente, a gente já vê uma nova ideia. Mas eu pequenininha, era só neve, não é? Então, isso precisa adaptar a nossa realidade geográfica. Eu, inclusive, fiquei 1 ano na Itália, e eu pude ver a diferença climática, gente, é enorme. Eu tinha ido viajar, você viaja 1 semana, 2 semanas, 1 mês, você não se dá conta. Mas 1 ano são as 4 estações. Muda completamente. A vida tem outros desafios, não é? Então, quando eu senti isso, eu falei, esse baguá precisa ser colocado de acordo com o nosso hemisfério. Porque, se vocês observam esse baguá, eu sei que vocês não têm esse conhecimento, mas o baguá do chapéu negro, ele está com o sul para cima. Nós temos o norte para cima. Mas, na verdade, por que está em cima? Porque eles têm como referência o polo norte, trabalho, e o sul é a linha do Equador. Nós temos Polo Sul, trabalho,
E a linha do Equador, para nós, é o norte. Então, isso foi uma descoberta para mim, assim. Eu falei, mas será que ninguém... Eu escrevi o livro e publiquei rapidinho, porque eu falei, vai estar todo mundo falando isso. Então, eu estou ainda surpresa por essa questão, apesar de ter muita gente já, são 20 anos que eu trabalho divulgando isso, e eu já tenho muitos resultados, né? Mas ainda eu acho que precisaria mais pessoas usarem o baguá correto. Ainda que sigam outras escolas, eu acho que cada um vai naquilo que mais se adapta, mais tem afinidade. Mas, gente, o baguá, o leste, é saúde. Leste é o sol da manhã, entre 6 e 9 horas da manhã. Ele ajuda a gente a manter, a conquistar, a atrair as melhores soluções quando nós estamos com algum problema de saúde. Vê esse lado da sua casa, sabe? Harmoniza, coloca uma planta bem bonita, forte, sem espinhos. Pode colocar 3 pedras verdes, como quartzos verdes, amazonita, malaquita, e junto, olhando para esse céu, né, de manhã, faz aquelas respirações, eu tenho excelente saúde, né? E você vai percebendo que essas coisas vão se aproximando da sua vida com muito mais facilidade. Não só conquistar, como manter. E a prosperidade, que foi a pergunta, Sim. é o sol. Em 9h30 da manhã, até meio-dia, é o sol da prosperidade. Vai nesse canto da sua casa, sempre a partir do centro. O baguá, do método solar, ele é colocado no centro da casa. E ele vai se organizar não pela porta da entrada, mas pela real A Rosa direção. dos Ventos. A Rosa dos Ventos. Uma das primeiras entrevistas que eu dei, a pessoa que me entrevistou, ele navegava. Aí, quando ele falou, mas, nossa, a gente, quando sai com o barco, a vela, nós temos que... É exatamente isso, é conhecer os ventos e o que eles trazem para a nossa vida. É de graça. A energia solar é grátis. Quem tiver interessado e quiser te chamar, qual que é o seu Instagram? Ou para aprender pessoa sobre já... Sim, olha, eu tenho assim uma missão de ensinar para todo mundo. Então, no meu canal do YouTube, Feng Shui Lógico, tem vídeos ensinando tudo. Muitas pessoas, com aqueles vídeos, conseguem fazer a harmonia. Qual que é o nome do canal do YouTube? Feng Shui Lógico. Feng Shui Lógico. Legal. E, na verdade, assim, claro, tem pessoas que têm casas mais complexas, que o baguá dá mais trabalho para colocar. Eu estou aqui pensando na minha, que é um sobrado. Fico, onde eu vou achar o centro desse negócio? Eu já estou aqui, cara. Tem lá como aplicar em sobrados. Tem? Procura esse vídeo. Ah, perfeito. Tá? Eu vou assistir. E aí, eu faço consultorias online e quando as pessoas têm dificuldade. E eu tenho um curso básico online que ele é personalizado. A pessoa faz praticamente sozinha, no final, ela tira dúvidas comigo. Então, ela vai aplicando, chega no final, aí aqui nesse canto, aquilo, ela marca uma videochamada comigo. Legal. E a gente... Porque o meu maior interesse mesmo é que as pessoas aprendam e vivam com mais felicidade. Eu acho que não tem maior recompensa pelo trabalho que eu tenho, é ver a felicidade mesmo, sabe? Vendo as pessoas sabendo viver com mais alegria. Nós estamos precisando desse sol. E o sol é grátis. Às vezes a gente fica procurando no externo, né, o que está implicando a nossa vida, e às vezes é só o nosso sofá que está virado errado. E aí desse método você fez um livro. Saiu um livro. Só dizendo para ele o seguinte, a casa é um reflexo da nossa vida. Se esse sofá está assim, é porque você tem alguma coisa na área de relacionamento que bloqueia. Uau. Por isso que ele está ali. Tudo tem uma razão de ser. A casa que você vai, que você atrai para morar, às vezes os problemas que você precisa resolver já vai ser indicado uma casa com esses problemas, entende? Olha. Então, o que acontece com o Feng Shui? Ele, inclusive, ajuda a tirar karmas. Porque você começa a desbloquear as áreas da sua vida, não é? E você já vai se colocando em harmonia com esse todo maior. Então,
falado no I Ching, né? O todo maior que nos envolve, que é o planeta com o sistema solar e os elementos, não é? Que nós não vivemos sem isso. Então, a gente aprende até a reverenciar muito mais a natureza. A gente conhece muitas pessoas, eu amo a natureza, eu amo a natureza. Mas, se você perguntar, ela não sabe o nome de uma planta, ela não sabe... Não molha nem a samambaia que tem em casa. Não molha nem a samambaia em casa. E esse método, ele faz com que você comece a falar, puxa, eu quero deixar o meu lado da prosperidade legal. São muitas plantas coloridas, pedras, até as semipreciosas, a gente aqui no Brasil tem muita, né? Então, vai no Embu ali, compra umas pedras bem bonitas da prosperidade, tem a água marinha, tem a pirita, tem a sodalita e tantas outras. Isso tudo vocês vão ter informação, porque eu tenho um blog também, Feng Shui Lógico, que, olha, tem mais de 1000 textos. Você vai lá, faz a sua busca. Se quiser saber do conhecimento, tem onde buscar. Tem onde buscar. Tem alguma dica de plantas? Vai. Ou plantas que não se deve, por exemplo? Olha, eu evito muito, muito plantas com espinhos, a não ser que eu consiga equilibrar. Por exemplo, eu coloquei uma cica, então eu vou colocar uma série de plantas mais sem espinhos, com uma aparência mais amorosa para equilibrar, e jamais em área de relacionamentos, porque na área de relacionamentos você quer coisa o quê? Agradável, você quer autoestima e estima do outro, não é? Espinho fere. Então tem toda uma simbologia. Falam que a jiboia, né? Por mais que seja uma planta que não goste de incidência de sol direto, até se adapta bem dentro de uma casa, dizem que a jiboia não é uma planta que suga energia, né? Olha, jiboia, cacto, a própria samambaia. Samambaia, a samambaia eu já ouvi falar. A samambaia, ela tem uma questão particular. Se você percebe, o tamanho dela, ela absorve muito prana. Então, se você puser uma samambaia e sentar embaixo, você vai ficar bem desvitalizado. Ela é linda para áreas externas. Então, eu jamais colocaria dentro de casa. Agora, se for uma samambaia do tamanho de um ovo, é claro que não tem... sabe? A proporção. Sim. Proporção é outra coisa muito importante no Feng Shui. Agora, a gente ama o sol, mas a gente sabe que o sol demais, o sol em excesso, é ruim. Sim. Então, nem de mais, nem de menos. Você aprende o tipo de energia que ele traz. Por exemplo, um sol ao oeste precisa de um toldo, precisa de alguma planta que vede o excesso de sol, porque o ser humano não gosta de ficar cozinhando dentro de um. Né? Então, é entender que, apesar da gente ter todo esse amor ao sol, a gente sabe que ele precisa ser com cuidado. E aonde tem sombra, também é interessante, porque, por exemplo, o lado sudeste é um lado que não pega sol direto. Ele está responsável pelo teu autoconhecimento, pela tua espiritualidade. Você coloca uma planta ali que não quer muito sol, porque senão ela não vai. Então, pode ser o quê? Uma zamioculca. Eu gosto muito para áreas externas da murta, é uma planta de proteção. Linda. A jiboia, eu vou te dizer que eu prefiro o café de salão, que vai muito bem em locais que não precisam de luz direta, né? Que não tem luz direta, e ela é mais forte do ponto de vista energético. Tem muitas pessoas, mas essa planta aqui ela é venenosa, ela não é. Eu tenho 3 gatos, eu tenho essas plantas, nunca deu problema nenhum, né? Mas é claro que, dependendo do tipo de animal, ou criança pequena, é bom fazer uma pesquisa se realmente alguma dessas plantas é venenosa então, e tal. Depois de todo esse seu entendimento sobre esse lance do hemisfério sul, hemisfério norte, isso resultou em um livro que você publicou. Exato. Sobre o Feng Shui, chama Feng Shui Lógico. Isso. Olha aí. Na verdade, é o método solar, né? Método solar. Método solar. Isso foi uma compreensão minha, né? Então, eu precisava escrever sobre isso. Eu escrevi esse livro. E foi publicado em 2004, vai fazer 20 anos agora. 20 parabéns. Obrigada. E, na verdade, assim, ele
tem uma função de começar a interligação, porque a gente comenta, por exemplo, o Einstein, ele fala assim, a distância é o espaço entre as coisas. Isso tem muito a ver com decoração, sabia? Né? E o tempo é o intervalo entre os acontecimentos. Então, é por isso que a gente sente que o tempo está tão corrido. Nossa, isso tem muito. Porque após a internet, né? E um fato que você citou, 2012, se vocês percebem, houve realmente uma grande mudança social. E 2020 é o grande marco, que foi a pandemia. Eu, estudando a astrologia, e justamente eu faço aniversário dia 10 de janeiro, então eu ficava olhando, gente, vai estar Plutão, Saturno, Júpiter, Marte, tudo, e o Sol em conjunção, e eu faço aniversário ali, né? Eu não sabia exatamente, porque a astrologia ela coloca tendências. Se a pessoa fizer alguma previsão, ou ela tem vidência, que ela junta com a astrologia, porque, normalmente, vocês percebem que é mais fácil dizer, depois que aconteceu, porque o eclipse, por causa do... Não é? Mas ela diz, vai chegar alguma coisa. E chegou a pandemia. Então, mostrou um grande novo início. As coisas, o que era, não é mais. Nós temos que saber que nós estamos em nova vibração, e agora, com o Plutão em Aquário, isso vai se acelerar muito, as pessoas vão sentir um aumento de ocorrências, sabe? Tipo assim, nossa, uma hora está sem conexão, outra hora acontece alguma coisa que você não esperava. E isso tem uma tendência a aumentar nesses anos. E, ao mesmo tempo, trazer uma depuração. Por isso que a minha preocupação com a caridade, sabe? Se a gente começar a julgar muito as pessoas, a pessoa é assim, é assado, é aquilo outro, é desse signo, sabe? Nós vamos perder a nossa conexão. Então, nós que estamos nos escolhendo, na verdade. Né? Tem muitos mistérios. E um dos que eu pesquisei, que diz assim na Bíblia, que os mortos sairão dos seus túmulos. E, pensando nisso e associando, quando Jesus diz a carne para nada serve, é o espírito que dá vida, ou então, quando ele diz... Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Eu compreendi que esses mortos somos todos nós que não temos o despertar da alma. Então, nós estamos como mortos. Na verdade, a hora que a tua alma desperta e que você percebe que o seu corpo é um instrumento dessa alma, você não morre mais. Você já está no livro da vida. Então, essas intercorrências que a gente sabe que podem ocorrer, e a gente vê um crescimento, inclusive, da criminalidade e outras coisas, mas o que permanece é a alma. Então, o nosso maior intuito agora é viver com maior consciência, felicidade no meio dessas adversidades, porque esse é um grande teste para todos nós. E sentir que a nossa alma está saindo do seu túmulo, que é o nosso corpo. Né? O número do destino, né, é a soma dia, mês e o ano que você nasceu. Mas, dentro tem um subnúmero, a cada 9 anos, nós terminamos um ciclo. Sim. Então, você, por exemplo, você é um 3, mas, nesse ano, você soma o dia que você nasceu, com o mês que você nasceu e o ano atual no dia do seu aniversário. Então, você vai ter um subnúmero. Por exemplo, o 3, que esteja no ano 7, ele vai ter uma tendência a se recolher mais, porque ele está num ano sabático, meditativo, espiritualizado. Entendeu? Então, a cada 9 anos... e quem está num ano 9, por exemplo, está finalizando os ciclos,
está precisando ter uma atenção com aquilo que foi semeado lá atrás, no ano 1, que ela está colhendo agora, não é? E, ao mesmo tempo, se preparando para um ano 1, tendo novas ideias. E eu gostaria de deixar também um recado para vocês: sempre façam listas de todos os seus objetivos, sabe? Precisamos ter consciência do que realmente queremos. E a prática do Feng Shui ajuda muito a você saber o que você quer. Também ao ciclo do Urano. O Urano tem 7 anos em cada signo. Então, ele traz muita mudança na vida das pessoas quando ele entra num signo e quando ele sai. Saturno tem 28 anos. Então, nossas idades mais importantes, segundo o ciclo de Saturno, é 28, 29 e depois 59, 60. São 2 pontos da nossa vida importantíssimos. Outro ponto, 40 e poucos anos, que o Urano vai ficar em todos os mapas, né? Ele vai ficar em oposição ao Urano natal. Então, você percebe que, por volta dos 40, 42, a pessoa passa uma crise. Como é que eu vivi até aqui? Como é que eu quero viver daqui para frente? E já pode se preparar sabendo que, lá para os seus 59, 60, ela vai ter o resultado do que ela fez aqui nos 40 e poucos. Então, são informações que alertam a nossa consciência. Nós temos uma mente incrível. E tem mais uma coisa que eu acho muito importante. Apesar da nossa mente ser tão incrível, não se esqueça que nada é maior do que a nossa percepção extrasensorial. Se você ficar muito focado só nos raciocínios mentais, que são limitados, você não ascende, você não ascensiona o seu coração e a sua alma. Então, cuidado, que hoje o pessoal está muito na mente e ela tem a mente-mente. A mente-mente. Cara, que demais isso, hein? Vamos desejar uma boa noite para o pessoal, então. Né, a ideia ela já plantou. Não, eu só quero ideia... falar o seguinte sobre plantar uma ideia. Gente, olhe para o sol, olhe para o céu. De noite, quando possível, localize o Cruzeiro do Sul, que é a maior constelação e é o sinal de Jesus Cristo no céu do hemisfério sul. Ótimo. É uma cruz de estrelas. E vai ver. Aprendem a realmente despertar o que está na nossa bandeira, né? Que nós temos o céu estampado na bandeira. É o céu que manda em tudo. Nossa, sensacional. Estela, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Demais. Nós vamos fazer uma segunda parte para a gente aprofundar mais. Obrigado pelo presente maravilhoso. Quem quiser, né, o livro, tem o Instagram, tem o canal do YouTube. A gente pode ajudar também a localizar. Gratidão, obrigado. Seja sempre bem-vinda, as portas sempre abertas. Vamos tentar desenvolver algum projeto na área social para a gente levar isso para algumas comunidades. Maravilhoso. A gente tem esse caminho para chegar nesse pessoal. Seria muito importante a gente incluir mais essa, né? Ia ser demais, hein? Com certeza. A gente conta isso. Gratidão a todos que nos assistiram, pessoal do Seuna, ao Alan, ao Luizão, querido, Anderson, gratidão, Nascimento, Hanna e Paulinho, viu? Muito grata por vocês estarem aqui. Legal. É isso aí, gente. É isso aí, galera. Um beijo no coração. Até semana que vem. Até semana que vem. Plante uma ideia.